Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, participando desta liturgia, e todos os outros que nos acompanham pelas redes sociais. Com esta liturgia do domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, nós abrimos a Semana Santa, a Semana Maior, em que nós celebramos o mistério central da nossa fé. Este ano, mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, em situação especial de isolamento social exigido por essa situação da pandemia. Portanto, não pudemos fazer a bênção de Ramos com a procissão de Ramos, com a proclamação do Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, mas fizemos a entrada simples aqui evocada pelo canto, que lembrava justamente a antífona desta missa, dos ramos que eram levantados e com os quais o Cristo na entrada em Jerusalém era aclamado: Hosana, o filho de Davi. Agora nós vemos, por esta proclamação do Evangelho, a narrativa da paixão segundo Marcos, o evangelista deste ano, que Jesus é muito mais do que o filho de Davi, que aquela multidão aclamou. Não posso, evidentemente, comentar todos os pormenores desta paixão, desse relato da paixão segundo Marcos. Vou pontuar alguns aspectos que devem nos ajudar nesta Semana Santa, mas a leitura orante da paixão do Senhor é um convite que faço a todos. Aproveitem esse tempo da Semana Santa para retomar esse texto, como ele foi aqui proclamado, integralmente, não foi só um pedaço. Pode-se fazer uma leitura mais breve, só da condenação de Pilatos para frente, mas nós começamos com Jesus, com aquela cena do perfume, que eu não vou comentar hoje, porque ela virá durante a semana. Eu queria só chamar a atenção. Marcos, ao longo do seu evangelho, começou o evangelho assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Da boa notícia do evangelho de Jesus Cristo. O evangelho é boa notícia, né? Filho de Deus. Mas ao longo do evangelho de Marcos, nós vamos percebendo que ele é marcado pelo chamado segredo messiânico. As pessoas não percebem muito bem quem é Jesus, é a grande pergunta, ou como é esse messianismo dele. Por 3 vezes, ao longo do Evangelho de Marcos, ele faz anúncios da paixão. E aquilo que fica, de certa forma, um tanto quanto velado, é agora manifestado. Vocês sabem o que mais impressionou os apóstolos? Foi a paixão e a morte de Jesus. Isso tocou fundo nos apóstolos. A pregação inicial da igreja era justamente a pregação da paixão, morte e ressurreição do Senhor, o querigma, Cristo morto e ressuscitado por nós. Os próprios textos dos evangelhos foram escritos assim. Há até estudiosos que comentam que os evangelhos são a narrativa da paixão com uma longa introdução, que é escrita depois, né? Mas partem justamente desta experiência. Todos nós que vivemos essa Semana Santa, e ainda mais nesse contexto em que nós nos encontramos, dramático, de tantos enfermos, de tantas mortes, de tanta situação de sofrimento, nós devemos então também nos deixar tocar pela paixão do Senhor. Não podemos fazer muitas encenações como nós costumamos fazer, procissões, mas é justamente a oportunidade da graça que nós temos de uma interiorização da paixão do Senhor e ao mesmo tempo percebê-la na paixão do mundo. Nós vemos que neste relato da paixão, Jesus tem a capacidade de transformar uma situação que daria a qualquer ser humano uma profunda tristeza e até revolta, numa situação de graça e de bênção. Este é o ponto alto do Evangelho, é a revelação de quem é Jesus. Eu vou partir então daquela cena em que Jesus está à mesa com seus discípulos. Jesus está consciente do que está acontecendo. Ele já tinha anunciado 3 vezes ao longo do Evangelho de Marcos a sua paixão, morte e ressurreição. Ele sabe
que ele vai ser traído. Um de vós que come comigo vai me trair. Ele sabe que Pedro vai negá-lo. Ele sabe que todos vão fugir e abandoná-lo. Ele sabe que até um jovem vai preferir fugir nu do que se comprometer naquele momento da sua prisão. Ele sabe que será acusado injustamente, de forma deturpada, inclusive das suas palavras, por exemplo, quando ele disse que destruí este templo em 3 dias, eu o reedificarei. Eles vão dizer que ele queria destruir o templo. Nós vemos então que Jesus transforma tudo isso em fonte de bênção. Tomai e comei, é meu corpo dado por vós. Tomai e bebei, é meu sangue derramado por vós. Ele transforma a Páscoa hebraica na sua entrega. Então ele mostra que a sua paixão não é simplesmente uma espécie de destino, naquela concepção grega, moira, que pairava sobre ele. Não é fruto de uma fatalidade ou simplesmente de uma conspiração ou ação dos seus adversários. Há vários agentes aí, inclusive algo que durante um certo tempo polarizou muito a discussão dos estudiosos. Quem é o culpado da paixão de Jesus? São os judeus? É o processo religioso? É o processo político com Pilatos? Não é por aí que eu vou entrar também. Todos têm a sua responsabilidade diferenciada e que não pode ser generalizada, não é? As lideranças de Israel têm a sua responsabilidade, o povo que o rejeita também e que é manipulado tem a sua responsabilidade, o poder político tem a sua responsabilidade, mas nunca se pode condenar todo o povo e muito menos as gerações sucessivas. Mas esses não são ainda os atores, né? Ou todos o adversário de Jesus, o mal que quer destruir, que quer corromper o gênero humano, mas Jesus sai vitorioso. Ele é Senhor de toda essa situação. Não obstante sofra fisicamente, sofra psiquicamente, moralmente, espiritualmente, mas ele transforma tudo em entrega, em sacrifício de agradável odor ao Senhor. Tomai e comei, meu corpo dado por vós. Tomai e bebei, meu sangue derramado por vós. Lá no Getsemane também, outro quadro que eu quero chamar a atenção, Jesus faz uma oração dirigida ao Pai, a esse com o qual ele tem toda a intimidade, que é a sua companhia nesse momento em que todos o abandonam, e que Marcos registra na palavra original do Senhor, que nós chamamos de ipsíssima verba, Abba, Pai, né? São três textos das Sagradas Escrituras onde a palavra Abba aparece. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 36, Abba, Pai, tudo te é possível. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, senão a tua. Modelo de oração para todos nós. Ele que está fazendo a oferta da sua vida, que já fez na ceia, ele também faz uma oração em que ele se entrega nas mãos do Pai, e que ele pede que prevaleça não aquilo que ele pode perceber enquanto esvaziado de suas prerrogativas divinas aqui na situação da história, mas aquilo que o Pai enxerga com mais profundidade. Ele entrega tudo. Nessa hora, meus irmãos, dramática também, nós devemos ter o realismo de colocar nossas vidas nas mãos de Deus. Quando estamos enfermos, quando estamos tristes, não nos iludamos com perspectivas às vezes fáceis, mágicas, mas procuremos em tudo nos configurar a paixão do Senhor, deixando que Ele conduza da melhor forma, sendo responsáveis, sim, sendo sensatos, sim, sendo lúcidos, sim, mas sendo pessoas de fé, de esperança, de solidariedade, porque senão se descamba naquele salve-se quem puder, como às vezes nós vemos gente furando a fila para poder receber uma vacina, gente querendo ser mais esperto do que o outro. É claro que esse não é o caminho do discípulo de Jesus, mas é aquele de quem se coloca nas mãos do Senhor, que tem sensatez, que tem responsabilidade, que tem solidariedade, mas sabe que em última instância
nossa vida está nas mãos de Deus, e a Ele nós pertencemos, e que não temos neste mundo cidade permanente, mas caminhamos para aquela que há de vir, na comunhão com o Senhor, na força do Espírito. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, senão a tua. Modelo de oração para todos nós. Jesus, depois, no processo religioso, comparece diante das autoridades, não consegue um testemunho credível contra ele, uma acusação, julgamento todo errado do ponto de vista jurídico, cheio de mentiras, de distorções, até as suas palavras. Ele tinha dito: destruí vós este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. O Evangelho diz claramente, ele falava do templo do seu corpo, né? E eles colocaram como se ele quisesse destruir o templo de Jerusalém. Vão também fazer essa pergunta. Jesus fica num silêncio, sofre acusações, ataques. Jesus fica num profundo silêncio. É impressionante, às vezes nesse tempo também de polarização, às vezes, e nossa campanha da fraternidade falou sobre o diálogo, mas tem momentos que são de silêncio. Às vezes, quando o coração está muito endurecido, cheio de violência, não se pode falar nada. Às vezes o diálogo eloquente naquele momento é o silêncio. E Jesus soube fazer o silêncio em momentos fortes da sua paixão. Até que o sumo sacerdote, já que não tinham provas nenhuma contra ele, faz uma interpelação na qualidade de sumo sacerdote. Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Messias, o Filho do Deus bendito. É uma pergunta oficial, né? Como sumo sacerdote. Aí Jesus diz a resposta. Perguntam se ele é o Filho de Deus. Como Jesus responde? Responde que ele é o Filho do homem, né? Sim, eu sou, e vereis o Filho do homem à direita do Todo-Poderoso, vindo com poder e glória. Ele é o servo sofredor que realiza a vontade do Pai, conforme está no profeta Isaías, e hoje lemos um trecho dos cânticos do servo do profeta Isaías. Mas ele é também o Filho do homem que está em Daniel, que vem com poder como julgador, juiz dos vivos e dos mortos. E aí temos essa cena patética em que o sumo sacerdote rasga as vestes, que parecem: blasfemou, precisamos mais de testemunhas? Que vos parece? Todos: crucifica-o. Então, se nós tivéssemos feito a procissão, começaríamos, a antífona nos lembrou, Hosana, e agora crucifica-o, né? É o grito. E eles então resolvem levá-lo a Pilatos. E lá, para Pilatos, precisam de uma acusação política, né? E a acusação, aparecem todas essas. Ele diz que vai destruir o templo, ele diz que é filho de Deus, mas essas acusações para Pilatos, um homem que não está ligado à religião de Judá, não é tão assim convincente, o deixa ainda mais inseguro. E então dizem que ele fala que é o rei dos judeus. Pilatos vê como é que um rei dos judeus, daquela forma, tão despojado. Pilatos o pergunta, e ele fica em silêncio também diante de Pilatos. E esse processo em que Barrabás é solto, e eles gritam, a multidão insuflada pelas lideranças: crucifica-o, crucifica-o. E Jesus vai à cruz. E no Evangelho de Marcos, a palavra que nós encontramos de Jesus na cruz é a palavra do abandono e da confiança. Meu Deus, por que me abandonastes? É um salmo que ele cita só o início, mas é um salmo de entrega e de confiança. O que nós percebemos é que Jesus realiza inteiramente o projeto de Deus, que é a revelação do amor definitivo, incondicional de Deus por toda a humanidade. Porque na cruz ele vai ouvir todo tipo de impropérios, como também vai ouvir na flagelação, na coroação de espinhos, que Marcos narra aqui cruamente, quase que sem uma lágrima, né? É interessante como o Evangelho é enxuto. Nós devemos derramar as lágrimas, mas o Evangelho é muito enxuto e sintético nesse sentido. E lá então, na cruz, ele ouve essas tentações: desce da cruz, né? Para que creiamos, né? Tu que destróis o templo, em 3 dias o reconstrói, desce da cruz, né? E Jesus podia descer da cruz. Jesus podia pedir ao Pai uma legião de anjos, como no diálogo, na paixão de segundo João, ele vai dizer a Pilatos.
mas ele não vai por aí, porque ele sabe, como fez da sua vida uma oferta, que ele se manifesta como o Messias Salvador, como aquele que é a manifestação do amor, não como o Messias do poder. Se ele descesse da cruz, ele mostraria que ele era o Messias do poder, aquele que eles esperavam. Vejam como Deus se revela, meus irmãos. O segredo messiânico agora foi desvendado. Jesus é o Messias, sim, mas não é o Messias como a expectativa humana, de uma glória, de um triunfo, de uma arrogância, como muitas vezes nós buscamos, até mesmo aqueles que temos fé, queremos achar que podemos estabelecer ou restabelecer uma espécie de cristandade, como se os valores do Evangelho pudessem ser impostos e não propostos através do diálogo, da fraternidade, do testemunho solidário, do amor, como cativando pelo amor. Nisto conhecerão todos que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Jesus revelou para sempre como é o messianismo dele, como é Deus, como ele é, né? Então ele se revelou como aquele que vai à morte por nós até o fim, e o Pai lhe dá a vitória absolutamente inaudita e inesperada. Não há de evitar o sofrimento e a morte, não há de descer da cruz e fazer algo de espetacular, manifestando a sua onipotência, mas esvaziando-se, como diz São Paulo na segunda leitura de hoje, carta aos Filipenses, hino cristológico, capítulo 2, versículos 6 a 11. Jesus, embora de condição divina, não se apegou ociosamente à sua igualdade com Deus, mas se esvaziou e se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Então aquele que se rebaixou, é esse que Deus exalta. Não existe outro caminho para o discípulo missionário de Jesus Cristo, a não ser o caminho do serviço, a não ser o caminho do amor, a não ser o caminho dos pobres, a não ser o caminho dos excluídos, a não ser o caminho dos descartados, a não ser o caminho daqueles que são desprezados, dos pecadores que devem ser socorridos, daqueles que todos já deixaram de lado. Meus irmãos, não é fazendo aliança com os poderosos que nós vamos fazer prevalecer o Evangelho, mas no serviço humilde da fraternidade, da solidariedade, do diálogo, como caminho de amor, como caminho de Jesus que se esvaziou. É preciso que nós acolhamos essa novidade, essa boa nova. Deus é por nós, não com um ato da sua onipotência, mas com um ato da sua onipotência amorosa, do esvaziamento, não a onipotência que nós pensamos, exibição de poder, mas a onipotência do amor que vence a morte e vence o pecado. Jesus conhece a morte e ressuscita. A sua vitória é maior do que todas, porque ele destruiu o poder da morte. A morte não tem mais poder sobre ele. Hoje, é claro, o Evangelho ainda não falou isso, só falou do seu túmulo, e que as mulheres observaram onde ele foi colocado. Iniciamos essa semana maior. Que o Senhor nos conduza para que seja para todos nós realmente uma Semana Santa, em que seguimos o Senhor que vai à paixão por nós, e na companhia da Virgem Maria possamos viver tudo com fé, com amor, com entrega, para com Ele experimentarmos a vitória da Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.